Uma pergunta que é recorrente é como ler as obras do grande visionário alemão do século XVII, Jacob Boehme. E nas introduções que eu escrevi para as edições brasileiras das obras de Boehme, eu sempre destaquei duas condições principais para a leitura das obras de Boehme, e eu acrescentaria uma terceira condição para a leitura, vamos dizer assim, apropriada, adequada das obras de Boehme. Não na ordem de importância, mas a primeira que eu destaco é ler as obras do Boehme na ordem cronológica, na ordem em que elas foram escritas por Jacob Boehme. Então, primeiro a Aurora Nascente, depois ler os três princípios da essência divina, depois ler a vida tripla do ser humano e então as 40 questões sobre a alma. Essa é a ordem mais indicada, com a única exceção da leitura de alguns pequenos tratados antes desses 4 grandes tratados. Então, o leitor pode, antes de ler esses 4 grandes tratados, ler, por exemplo, as 2 edições com 3 tratados pequenos de Boehme, publicadas em português. Uma dessas edições é intitulada A Revelação do Grande Mistério Divino, publicado pela Polar Editora, que contém 3 tratados pequenos e depois 2 textos de síntese do pensamento de Boehme, escrito por um discípulo posterior do fim do século XVII, começo do século XVIII, um discípulo alemão, 2 pequenos tratados muito bonitos que estão em seguida nessa edição da Polar desses 3 tratados. Outra compilação de tratados pequenos de Boehme publicada em português se chama A Sabedoria Divina, o Caminho da Iluminação, livro publicado em 1994 pela Atari Editorial, que contém também 3 tratados pequenos de Jacob Boehme, muito lindos, muito profundos, e antes disso uma biografia do Jacob Boehme, escrito por um contemporâneo, uma pessoa que conviveu com Boehme, e uma síntese do sistema do Boehme, escrita pelo grande poeta polonês Adam Mickiewicz. Então, essa é uma das condições para ler as obras do Boehme de uma maneira produtiva, que facilita a compreensão. Outra das condições, vamos dizer, para ler as obras do Boehme de uma maneira apropriada é lê-las com muita humildade, muita entrega, com um coração simples e alma de uma criança, de reconhecimento para si mesmo do seu não saber, de ainda não ter as certezas sobre o que está além da percepção humana convencional e desejar compreender o que está além da percepção humana identificada, a realidade visível, né?
Então é preciso estar com esse coração humilde, tentar manter a razão o mais silenciosa possível, porque obras como as de Jacob Boehme são obras que trazem um conhecimento suprarracional, que está além da razão. Um conhecimento que não é irracional, ele, ao contrário, é absolutamente racional, mas ele não é deduzido a partir da razão. Ele é recebido por revelação e depois ele é compreendido racionalmente. Então, da mesma forma que ele é recebido por revelação numa alma que está numa postura de escuta, silêncio, entrega ao sagrado, ao divino, e então pode receber o conhecimento suprarracional, o conhecimento revelado, inspirado, é uma condição para poder compreender as obras do Jacob Boehme como obras de sabedoria de outras grandes tradições espirituais. Porque assim como Boehme também não chegou a essa compreensão por sua própria razão, mas por ter recebido a inspiração divina, para o leitor poder compreender as obras que chegaram à escrita desta maneira, é preciso estar numa atitude análoga. Então, uma terceira condição para se ler apropriadamente as obras de Boehme é ter um amor pelo cristianismo, ter uma afinidade com essa tradição espiritual, uma simpatia, ter uma boa relação com o Antigo Testamento e com o Novo Testamento, mesmo que não haja um conhecimento profundo por parte da pessoa dos textos dessas escrituras sagradas, mesmo que ela não conheça profundamente, mas que ela tenha uma simpatia por esses grandes textos. Porque se não houver essa simpatia pelo cristianismo, as obras de Jacob Boehme não são a porta de entrada para essa pessoa se aproximar desse conhecimento iluminador que está presente também em outras grandes tradições espirituais. E o Boehme traz esse conhecimento iluminador a partir do mito judaico-cristão, então se apoiando sempre no Antigo e no Novo Testamento. Então, para aqueles que não têm uma relação difícil com o cristianismo, é melhor, em vez de começar a sua aproximação da sabedoria divina revelada, né? Então é melhor os neoplatônicos, Plotino, Proclo, é melhor o Corpus Hermeticum,
alguma grande tradição das culturas ancestrais das Américas que permaneça viva, né? Textos de sabedoria ou ensinamentos de sabedoria de algumas culturas ancestrais que ainda detêm um corpo de conhecimento atualizado, como na América do Norte. Isso existe. No Brasil, há a tradição tupi, guarani, ou em tradições orientais, né? Como o budismo tibetano, o taoísmo, a alquimia taoísta, ou obras sobre a cabala. E depois, se a alma atravessar para a iluminação, através dessas outras grandes obras da sabedoria divina disponíveis no Ocidente e agora disponíveis no Brasil, aí sim, depois da iluminação, ler as obras do Boêmio, porque a partir da entrada na via iluminativa não há mais problemas quanto a formas tradicionais distintas. É possível ler aí os textos de qualquer grande cultura espiritual tradicional e a compreensão acontece. A unidade que está por trás da diversidade aí se desvela naturalmente. Então essas são as 3 condições principais para uma aproximação adequada das obras do grande Jacob Boehme.